Veterano sem teto, em julgamento. Quando a juíza ouve seu nome, todo o tribunal se levanta. Ele entrou algemado, cabisbaixo, magro, coberto por um casaco poído que parecia ter atravessado décadas, não estações. Os sapatos estavam tão gastos que um dos pés tocava o chão. O rosto trazia mais do que rugas, carregava abandono. Frio demais para parecer ameaça, invisível demais para aparecer alguém. Antônio Ribeiro, 73 anos, sem endereço fixo, preso, por invasão de propriedade. O crime? Ter dormido nos fundos de uma padaria numa madrugada de 4 graus negativos. Entre sacos vazios e cheiro de pão velho, ele só queria sobreviver à noite. O salão do tribunal era frio, quase hostil. No fundo, o promotor ajeitava sua gravata com pressa. A defensoria nem sequer apareceu. Para todos ali, era só mais um caso, mais um morador de rua que perturba a ordem. Nada que exigisse atenção especial. Mas, para a juíza Larissa Montenegro, não foi assim. Sentada à frente da sala, ela lia o processo com olhos treinados pela rotina. Folheava sem pressa até que parou. Seu olhar congelou ao ler o nome completo do réu: Antônio Carlos Ribeiro. Ela sentiu o corpo endurecer. Uma lembrança antiga, que ela mantinha guardada como uma cicatriz, veio à tona com força repentina. Era o nome que seu irmão repetia, em cartas escritas à mão, sempre acompanhado da mesma frase: se não fosse por ele, eu não teria voltado. Henrique Montenegro, capitão, falecido em combate há 19 anos, mas antes de morrer, contava com a admiração de um garoto apaixonado pela farda, por um homem que o salvara em campo, subtenente, teimoso, calado, corajoso. Ela voltou a olhar para o réu, a cabeça baixa, o olhar perdido, os ombros curvados. Ele estava irreconhecível e, ao mesmo tempo, era inconfundível. O tempo o havia destroçado, mas era ele. Larissa engoliu seco. Tentou manter a expressão neutra, mas a mão que segurava a caneta tremia. A frieza institucional da sala parecia absurda diante daquela revelação. O herói da história do irmão, algemado por buscar abrigo do frio. Enquanto o promotor lia a acusação em voz alta, indiferente, Larissa mal ouvia. O som parecia distante, abafado pela lembrança da risada de Henrique, das cartas que chegavam com cheiro de areia e pólvora, das histórias que terminavam sempre com gratidão, por alguém que ninguém mais conhecia. Mas agora ele estava ali, esquecido por todos, menos por ela. Quando o promotor sugeriu pena de restrição de circulação e serviços comunitários, Antônio não reagiu. Estava imóvel. Parecia já ter aceitado qualquer coisa que o mundo decidisse impor a ele. Larissa, ainda em silêncio, escreveu algo num bilhete, dobrou, chamou discretamente um oficial e entregou em mãos. A ordem era clara: leve isso para o advogado Eduardo Ferraz. Pessoalmente, o oficial saiu sem questionar. Na frente dela, Antônio levantou os olhos por um breve segundo. Os dois se olharam. Ela quis dizer algo, mas não podia. Não ali. Ainda. O julgamento seguia, mas tudo já tinha mudado. Enquanto o tribunal seguia seu curso burocrático, Larissa Montenegro parecia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Na cadeira de juíza, firme e silenciosa, e no passado, ouvindo a voz do irmão ecoar em sua memória. Henrique falava daquele sargento como se falasse de um pai. Contava como ele manteve a calma quando tudo virou caos, como arrastou ferido sob fogo cruzado, como segurou sua mão quando ele achou que ia morrer. Ele me ensinou mais em 3 dias de selva do que toda a academia em 3 anos, dizia em uma das cartas. Se eu voltar, quero que você o conheça. Mas ela nunca conheceu. Henrique voltou vivo, mas não por muito tempo. E agora, quase 20 anos depois, o tal sargento reaparecia, não como herói, mas como réu. Larissa não sabia se sentia raiva, pena ou vergonha. Talvez tudo junto. Na frente dela, Antônio permanecia imóvel. Quando falava, era baixo, desconectado. Disse que tentou bater na porta da padaria, que não queria invadir nada, só queria um lugar onde o frio não doesse tanto. Eu só queria um canto para deitar, só isso. Foram as únicas palavras que ele disse naquela manhã. Então a porta do tribunal se abriu.
Entrou um homem alto, de terno escuro e olhar sério. A voz firme cortou o silêncio. Eduardo Ferraz, advogado de defesa. Assumo a representação do réu. O promotor mal escondeu o desdém. Representação voluntária de última hora. Inaceitável. Larissa interveio sem hesitar. Está aceito. Continue, Dr. Ferraz. Eduardo não era qualquer advogado. Era nome conhecido. Presença constante em casos de grande repercussão. Ele não costumava aparecer em processos como aquele, mas estava ali por um motivo que só Larissa conhecia. Ferraz folheou rapidamente o processo, fez perguntas simples, pediu tempo, contestou a acusação. Em minutos desmontou o discurso do promotor com base em princípios básicos de humanidade e legalidade. Não há invasão quando não há intenção de posse. Há desespero, sobrevivência e abandono social. O promotor retrucou falando em conduta reincidente. Eduardo rebateu. O que se repete aqui não é o crime, é a negligência. A sala ficou em silêncio. Enquanto isso, Larissa mantinha os olhos fixos em Antônio. Ele continuava alheio, como se estivesse distante. Não parecia reconhecer Eduardo, nem a si mesmo. Mas Ferraz já começava a desconfiar. Aquele homem não era apenas um morador de rua comum. Havia algo na postura dele. Mesmo enfraquecido, ainda havia firmeza, disciplina soterrada por anos de abandono. Ao final da sessão, Eduardo se aproximou de Larissa no corredor. Agora me diga, quem é ele de verdade? Larissa hesitou. O homem que salvou a meu irmão. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu sem olhar para trás. Então a gente não vai deixar isso passar como mais um caso qualquer. Eduardo Ferraz não era o tipo que se envolvia por impulso, mas havia algo naquele homem que não o deixava em paz. Nos dias seguintes à audiência, mergulhou de cabeça no passado de Antônio. Começou pelo básico: arquivos públicos, registros militares, listas de condecorações, mas não demorou a perceber o padrão. Faltavam peças demais. Onde deveria haver relatórios detalhados de missões, só encontrava resumos vagos. Onde esperava encontrar atestados médicos, havia lacunas. Era como se alguém tivesse apagado aos poucos Antônio da história oficial. Teimoso, começou a ir mais fundo, recorreu a contatos antigos no exército. Puxou favores. Até mesmo um ex-cliente, hoje coronel da reserva, se surpreendeu ao ouvir o nome Antônio Ribeiro. Isso é nome de praça de guerra. Esse homem era lenda entre os suboficiais. Como assim? Tá vivendo na rua, mas ninguém sabia para onde ir. Ele tinha ido depois da dispensa. Ninguém o tinha visto desde então. Para o sistema, sumiu. No centro de custódia, onde Antônio estava provisoriamente, Eduardo tentava ganhar sua confiança. Levava café, cobertores limpos, fazia perguntas que recebiam poucas respostas. Antônio quase não falava, ficava horas olhando para o chão. Quando falava, misturava passado e presente, como se ainda estivesse em campo de batalha, mencionando nomes que Eduardo não conhecia, e um só que reconheceu: Henrique. Henrique! Aquele menino era teimoso. Tinha o ombro estourado, mas queria correr de volta para o tiroteio. Murmurava sem contexto numa tarde qualquer. Eduardo observava tudo com cuidado, com paciência. Um dia trouxe uma pasta, sentou-se diante de Antônio e tirou uma foto amarelada, desbotada, de um grupo de soldados no meio da selva. Um deles, mais jovem, sorria de lado. Estava ferido, mas sorria. Esse aqui é Henrique Montenegro, não é? Antônio olhou e parou. O tempo pareceu congelar. Os olhos dele, quase sempre vazios, ganharam vida por um instante. A mão trêmula tocou a imagem com delicadeza. A voz saiu embargada. Eu puxei ele pelo colete, estava caído, com a perna cheia de estilhaço. Disse que ia voltar para casa, que queria apresentar a irmã. Pausa. Ele me chamava de velho teimoso. O silêncio que veio depois doeu mais do que qualquer palavra. Foi ali que Eduardo entendeu. Aquele homem carregava tudo ainda. Trauma, culpa, promessa não cumprida. Naquela mesma noite, Eduardo voltou ao escritório e revisou cada linha do que já havia descoberto. Encontrou finalmente uma brecha, uma menção discreta a arquivos militares que haviam sido liberados por um programa recente
de desclassificação de documentos. Acessou o portal, preencheu solicitações, esperou 48 horas e então vieram os nomes, a missão, a emboscada. Antônio Carlos Ribeiro atuou sob fogo direto, salvou 4 soldados e impediu o colapso da tropa durante uma retirada forçada. Ferido, recusou evacuação para continuar ajudando. Recebeu recomendação para condecoração, mas o processo nunca foi finalizado. Era tudo real. Eduardo imprimiu os relatórios, destacou os trechos, organizou os papéis quando parou por um momento, olhando para a mesa tomada por documentos. Ali estava um homem inteiro, com história, com honra, com marcas, um homem que o mundo preferiu esquecer. Pegou o telefone. Larissa. Sim. Ele não salvou só seu irmão, salvou uma equipe inteira, e depois disso foi abandonado. Ela demorou a responder. Quando falou, a voz estava firme, mas mais baixa. Traga tudo. Vamos mostrar ao tribunal quem ele é. Mas mais do que isso, vamos lembrar ao país o que ele fez. 2 semanas depois, a sala do tribunal já não era mais a mesma. Aquele que antes parecia só mais um indigente, agora tinha um advogado, renomado ao lado, e uma pilha de documentos que ninguém esperava ver. Eduardo abriu sua apresentação com calma. Colocou sobre a bancada não apenas relatórios militares, mas uma linha do tempo. Apontou omissões, nomes ignorados, protocolos esquecidos, leu trechos, destacou datas. Mostrou cópias de documentos carimbados pelo próprio Exército. Antônio Ribeiro, segundo o que agora era oficial, havia impedido a morte de pelo menos 5 soldados durante uma emboscada no exterior. Tinha sido indicado a Ordem da Coragem Nacional, mas o processo fora engavetado após sua dispensa médica. A sala ficou em silêncio. O promotor, até então indiferente, ajeitou os papéis à sua frente, como quem tenta reorganizar o próprio argumento. Mas, naquele momento, não havia mais argumento. Então, a juíza Larissa autorizou o chamado das testemunhas. E a primeira foi um homem alto, grisalho, de uniforme de gala. O general reformado Augusto Marins. Subtenente Ribeiro salvou a minha vida. Eu era tenente naquela missão. Fui atingido no ombro em campo aberto. Ele me arrastou quase 100 metros debaixo de tiros. Nunca esqueci, mas o sistema parece que esqueceu. Seguiram-se 2 outros ex-militares, cada um contando como foi salvo, por aquele homem que agora mal conseguia manter as costas retas na cadeira. Antônio, ouvindo em silêncio, parecia não acreditar que estavam falando dele. Eduardo pediu então que fosse lido um trecho do relatório desclassificado. O subtenente Ribeiro demonstrou conduta de alto risco pessoal, permanecendo em posição de defesa, após garantir a evacuação de 3 soldados feridos. Sua permanência voluntária garantiu tempo para a reorganização do pelotão e impediu baixas adicionais. A sala inteira escutava em silêncio absoluto. Nem os sons dos sapatos ou das folhas sendo viradas se ouviam mais. Foi então que Larissa falou com a voz firme, mas os olhos marejados. O que temos aqui não é apenas um processo, é o retrato de uma falha do sistema. Um homem que serviu com honra, que foi esquecido por erros administrativos e que agora, por ironia, senta neste banco como réu, quando deveria estar sendo homenageado. Ela fez um gesto para a porta. 2 militares entraram, um deles carregando uma pequena caixa azul. Dentro, um broche dourado, a Ordem da Coragem Nacional, uma condecoração atrasada por quase 20 anos. Antônio olhou aquilo sem entender. Demorou segundos para processar. Quando percebeu o que era, sua primeira reação foi negativa. Não consegui salvar o Henrique. Ele morreu por minha culpa. Larissa se aproximou, mesmo sem protocolo, não como juíza, mas como irmã. Ele viveu graças a você. Voltou para casa, escreveu para mim. Te descreveu como o homem mais corajoso que conheceu e me pediu que te encontrasse. Antônio não respondeu, só chorou. E naquela sala que antes só o via como invasor, todos ficaram de pé. O promotor, os funcionários do tribunal, os soldados, os curiosos que assistiam à audiência. Ninguém disse nada, ninguém precisava dizer. A juíza respirou fundo. As acusações estão arquivadas,
e o Estado deve iniciar com urgência a regularização de todos os direitos e benefícios previstos por lei. Eduardo assentiu. Antônio baixou a cabeça, mas desta vez, não por vergonha. Era alívio. Na semana seguinte, o que seria apenas um trâmite administrativo virou momento de reparação histórica. Antônio foi chamado novamente ao tribunal, mas desta vez, não como réu, e sim como homenageado. A sala não estava cheia como antes. Não havia plateia curiosa nem jornalistas apressados. Era um ambiente mais contido, mais íntimo. Eduardo estava ao lado dele, assim como 2 oficiais do Exército Nacional, agora vestidos com uniformes cerimoniais. E Larissa, do alto de sua função, já não conseguia esconder o que sentia. Ela não era apenas juíza, era a irmã de Henrique, alguém que carregava a mesma dívida que o país devia àquele homem. Antônio entrou vestindo roupas novas, terno simples, mas limpo, barba feita, corpo ainda curvado, mas diferente. Não, pela idade, mas pelo peso do passado, um peso que começava, enfim, a ser aliviado. Foi chamado ao centro da sala. Um dos oficiais leu em voz firme: por bravura comprovada em combate, conduta de alto risco pessoal e contribuição direta para a sobrevivência de membros das Forças Armadas, o Exército Nacional concede com honra a Ordem da Coragem Nacional ao subtenente Antônio Carlos Ribeiro. A caixa azul foi aberta. A medalha cintilava sob a luz da sala, mas Antônio não se moveu. Olhou para a condecoração como quem vê um espelho estilhaçado. Respirou fundo e falou com a voz quebrada: eu não mereço isso. O silêncio foi imediato. Eduardo se aproximou, colocou uma mão em seu ombro, mas ele viveu tempo suficiente para voltar, para escrever, para agradecer e para dizer à irmã que ela foi o motivo dele ainda ter esperança. Larissa se levantou, desceu da tribuna. A morte não apaga o que foi salvo, subtenente. Você deu ao meu irmão tempo e deu à nossa família mais do que palavras podem explicar. Antônio apertou os olhos. Um soluço escapou, ainda segurando a culpa como quem carrega um fuzil antigo. Eu só fiz o que qualquer um faria, disse quase num sussurro. O oficial entregou-lhe a medalha. Antônio a segurou com as 2 mãos, sem saber se devia usá-la ou apenas olhar. Por fim, fechou os olhos e encostou a testa sobre ela. Obrigado, disse com dificuldade, por não terem me esquecido de vez. O gesto seguinte não veio de Larissa nem dos militares. Veio do promotor, que se levantou, firmou a postura e bateu continência. A sala inteira seguiu, não por protocolo, mas por respeito. Naquela tarde, o governo oficializou a concessão de pensão vitalícia, moradia assistida e acompanhamento médico completo ao subtenente Antônio Ribeiro. O caso foi enviado ao Ministério da Defesa como símbolo de falha e reparação, e a imprensa, que sempre aparece quando é tarde demais, queria manchetes, entrevistas, destaque. Mas Antônio recusou. Ele só queria silêncio e um lugar onde pudesse, enfim, dormir em paz. Era pequeno, um quarto, um banheiro, uma cozinha com uma mesa de 2 cadeiras, mas era dele. Depois de tanto tempo dormindo em papelões, debaixo de marquises, em bancos de praça, aquele apartamento silencioso parecia um castelo. Não havia luxo, mas havia calor. As paredes não tinham bolor. A cama tinha lençol limpo, o chuveiro funcionava. Antônio passava os dias em silêncio. Fazia café todas as manhãs, como quem cumpria um ritual. Observava a água ferver, esperava a espuma subir. Enchia a xícara com cuidado, como se aquilo fosse o momento mais importante do dia. Era. A televisão ficava desligada, as janelas abertas. Ele gostava do som da rua, buzinas, passos, vozes aleatórias. Era a prova de que estava dentro do mundo de novo. Recebia visitas de vez em quando. Enfermeiros, assistentes sociais, militares que vinham checar documentos, mas ele só sorria de verdade quando Eduardo aparecia. Vinham sempre sem avisar. Levavam pão, frutas, notícias da cidade e conversavam um pouco. Mas quando Eduardo sentava, Antônio relaxava. Pela primeira vez em muitos anos havia alguém com quem ele não precisava se defender. "Tá tudo certo agora, seu Antônio?" perguntava o advogado.
Ele dava de ombros. Tô tentando aprender a ficar em paz. É mais difícil do que parece. Dormir ainda era complicado. Às vezes acordava suando, ouvindo tiros que não existiam mais. Em outras noites, chorava sem som, abraçado a uma manta. Mas agora havia algo diferente. Ele sabia que poderia fechar os olhos de novo, e isso fazia toda a diferença. Uma tarde de sexta-feira, o interfone tocou. Era Larissa. Antônio hesitou, não esperava aquela visita. Pensou em recusar por vergonha, mas algo dentro dele disse que devia ver. Abriu a porta. Ela estava ali, com uma pasta na mão e o rosto suave. Posso entrar? Ele assentiu sem dizer palavra. Sentaram-se à mesa da cozinha. Por alguns segundos, o único som era o da chaleira no fogo. Larissa colocou a pasta sobre a mesa e empurrou na direção dele. São cartas do meu irmão. Estavam guardadas na casa da minha mãe. Algumas eu nunca tinha lido. Antônio tocou o envelope como se fosse vidro. Abriu devagar, tirou uma carta dobrada com cuidado, reconheceu a caligrafia. O sargento Ribeiro me salvou. Não só o corpo, mas a cabeça. Me ensinou a manter a calma, a não ceder ao pânico. Me ensinou o que é coragem. Se um dia eu voltar, quero que você o conheça. Antônio leu em silêncio, depois outra e outra. Algumas falavam do campo de batalha, outras de medo, mas todas terminavam com gratidão. Ele respirou fundo e murmurou. Por tanto tempo achei que ninguém lembrava. Larissa, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu. O mundo pode esquecer, mas quem foi salvo nunca esquece. Naquela noite, Antônio dormiu sem pesadelos. Pela primeira vez em anos, o silêncio não doía. Antônio já se acostumava com a nova rotina. O silêncio do apartamento era diferente do silêncio das ruas. Aqui não doía. Aqui ele podia fechar os olhos sem medo de ser chutado, acordado, espancado. Tomava café devagar, ajeitava os quadros, tortos na parede, varria o chão mesmo limpo, começava a entender o que era ter um lugar. Numa tarde qualquer a campainha tocou. Era Larissa. Ela trazia um envelope pardo, mas desta vez não era para abrir ali. Só disse, isso é para quando você estiver pronto, mas o mais importante, Antônio, você conseguiu voltar. Ele assentiu. Não respondeu. Não precisava. Quando ela foi embora, não abriu a carta. Colocou o envelope sobre a mesa, sentou-se à janela. Lá embaixo, crianças corriam na praça. Havia sol, um vento leve, uma sensação estranha de paz que ele não reconhecia, mas também não rejeitava. Ficou ali por minutos, talvez horas, até que falou como quem fala com ausência. Por tanto tempo, achei que ninguém lembrava. E pela primeira vez não parecia lamentar, parecia só constatar. Mas naquele instante, alguém do outro lado da praça, um menino com o uniforme do colégio militar, passou correndo, parou, olhou para cima, fez um aceno, um gesto simples, sem saber quem era o velho na janela. Antônio respondeu com um aceno leve, sorriu pequeno, discreto, mas verdadeiro. Se essa história te fez lembrar que ninguém deve ser esquecido, toca no like e escreve só uma coisa nos comentários. Eu lembro.